Enquanto Bolsonaro cumpre pena pela condenação da trama golpista, a esposa Michele e os 4 filhos mais velhos entram em fogo cruzado pelo espólio político da família. Felipe Monteiro, muito bem-vindo, boa tarde. Era tudo o que a família Bolsonaro e a direita não precisavam neste momento, né? Boa tarde, Neila. Exatamente, né? Exatamente. Era tudo que a família Bolsonaro não precisava nesse momento, né? Mostrar o racha do clã bolsonarista para todo mundo. E você vê, né? Você vê, por exemplo, que de fato há vozes dissonantes, né, na família Bolsonaro. Você vê que está todo mundo aparentemente buscando um espaço, né? Ou para ser vice-candidato à presidência da República por uma chapa da direita, ou ser o candidato a ser viabilizado para disputar a presidência da República com apoio do Jair Bolsonaro. Maneiro, um ponto que eu achei importante destacar nessa situação toda, nessa confusão toda entre Michele Bolsonaro e os filhos do Bolsonaro, é exatamente você ver a dissonância que a Michele tem em relação ao PL, em relação à estrutura política e partidária do seu marido, né? É bom lembrar que na nota que a Michele deu para a imprensa falando que ela também é mãe e que ela também é esposa, né? Além de ser trabalhar com a política, né? Ela não encontra respaldo na questão do PL, né? É bom lembrar que a Michele ela é líder, né, e presidente do PL Mulher, né? Ela recebe salário do PL mensal, ou seja, ela deve obrigação e coerência para a estrutura partidária do PL. Então, a partir do momento que ela vai para o Ceará, bate de frente, né, com o André Fernandes, que é um líder partidário local, e contraria a decisão partidária do seu partido e de seu esposo, que é o maior líder da direita, você vê que há claramente uma dissonância, né, claramente uma contrariedade, né, em relação à postura da Michelle, em relação à postura partidária. Por isso que o PL quer marcar e agendar uma reunião para puxar a orelha dela, né, e falar que ela não pode falar pelo partido. Até porque a eleição presidencial passa por ganhar o Nordeste. Né? Então não cabe e não dá para o Bolsonaro ganhar as eleições para a presidência da República, o Bolsonaro quer indicar, né, sem passar pelas eleições do Nordeste. E Ceará é um estado importante porque o PT domina faz tempo, né, o estado do Ceará. Então, é natural que o PL, na disputa e na estratégia que ele tenha para 2026, passa pelo Ceará, passa por diminuir a força do PT no Ceará, porque sem o Ceará o PL e a direita vai ter problema de ganhar as eleições presidenciais. Felipe, daqui a pouco a gente volta para comentar e fazer um laço sobre isso, mas eu quero chamar um VT porque a Michele acabou reclamando com o partido sobre a aproximação do Ciro Gomes, do PSDB, crítico do ex-presidente Jair Bolsonaro. O comentário que aconteceu durante a viagem no lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão ao governo do Ceará repercutiu entre os filhos de Bolsonaro. A Maria Clara Batista preparou uma reportagem para a gente vai assistir. Michele Bolsonaro provocou atritos no Partido Liberal neste fim de semana. A ex-primeira-dama criticou a aproximação da liderança do partido no Ceará com Ciro Gomes. A fala ocorreu durante um evento do PL em Fortaleza no domingo. Michele afirmou que não há como fazer aliança com Ciro e citou ataques do ex-ministro à família Bolsonaro. Segundo Michele, a movimentação do PL Ceará contraria os valores definidos nacionalmente pelo partido. A declaração repercutiu imediatamente dentro do PL. O deputado André Fernandes, que é presidente da sigla no Ceará, rebateu a crítica. Fernandes afirmou que a articulação com Ciro teve aval do próprio Bolsonaro. De acordo com ele, o ex-presidente pediu em uma reunião que o PL local ligasse para Ciro no Viva Voz e que o apoio já estava acertado. A crise também atingiu a própria família Bolsonaro, como revelou a coluna do Igor Gadelha, aqui do Metrópolis. O senador Flávio Bolsonaro classificou a postura de Michele como autoritária e constrangedora. Flávio afirmou que a ex-primeira-dama atropelou uma decisão que Bolsonaro já havia tomado. Ainda segundo a apuração da coluna de Igor Gadelha,
Brasília, Flávio ligou para André Fernandes para se desculpar em nome da família e reforçou o apoio ao deputado. Eduardo Bolsonaro também se manifestou. O deputado disse que Fernandes apenas seguiu orientações do pai e disse que a fala de Michele foi injusta e desrespeitosa. E Carlos Bolsonaro reforçou a posição dos dois irmãos e afirmou que o grupo precisa estar unido e respeitar a liderança de Jair Bolsonaro. As críticas expõem a divisão interna sobre a estratégia do PL no Ceará. No estado, o partido busca se fortalecer para as eleições de 2026. Com Ciro já lançado pré-candidato ao governo, parte do PL vê a possibilidade de reduzir a influência do PT na região. A fala de Michele gerou desconforto entre aliados e abriu uma disputa pública sobre quem conduz a estratégia do bolsonarismo enquanto Eduardo Bolsonaro está fora do país. O líder do PL cearense mantém a posição de que a aliança com Ciro é estratégica e de que a orientação partiu do próprio ex-presidente. Michele, por outro lado, defende alinhamento nacional e rejeição a alianças com adversários históricos. O impasse expõe um dos atritos mais recentes dentro do grupo e cria incertezas sobre a articulação política do PL nos próximos meses, em meio à prisão de Jair Bolsonaro. Para saber mais sobre esta notícia, acesse metrópolis.com. Vamos lá, que tem muito assunto para repercutir sobre este assunto da Michele Bolsonaro e os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu quero dividir a tela com o Felipe. Coloca ele para mim, produção. Felipe. As eleições de 2026 são, na verdade, o fundo de toda essa disputa. O Igor Gadelha, que é colunista aqui do Metrópolis, já havia trazido na segunda-feira que a Michele poderia vir como vice na chapa de Tarcísio. Ela até replicou hoje, disse que isso é um devaneio, que isso não iria acontecer. Mas a política, ela é vivida, né, Felipe? Tudo pode acontecer. A gente não sabe ainda quem vai completar essa chapa do Tarcísio. Já sabemos que ele é o candidato preferido aí pela direita, pela centro-direita, até mesmo pelo Jair Bolsonaro. Os filhos de Jair Bolsonaro já se colocaram aí à disposição, já tem tempo, como nomes para ser candidatos à presidência da República no ano que vem. Eduardo Bolsonaro teve o nome muito manchado, muito por conta da questão do tarifaço e das articulações dele nos Estados Unidos. Depois disso, o nome dele teve uma queda vertiginosa e também acabou tendo uma mancha na reputação, ou seja, o nome dele já foi tirado desse páreo. Flávio também já se colocou nessa disputa eleitoral para ser um dos candidatos, não como vice, mas como candidato mesmo. Só que a gente já sabe que o nome Bolsonaro também vem perdendo credibilidade para ser o nome da chapa, o principal nome da chapa eleitoral para 2026. Tarcísio hoje é o grande nome. Vimos também numa entrevista, se não me engano, essa entrevista foi hoje, do líder do PSD, Gilberto Kassab, que disse que atualmente o ideal seria que Tarcísio se desvinculasse da família Bolsonaro e que ele viesse como candidato não da direita, mas um candidato da centro-direita para as eleições de 2026, que assim ele conseguiria de fato ganhar as eleições, ir para um segundo turno e ganhar as eleições do presidente Lula. Então essa é uma análise falando de eleições e o motivo da briga aí dentro da família. Então a gente tem um racha familiar e tem um racha dentro do PL, dentro da direita. Hoje, o presidente Valdemar Costa Neto marcou a reunião que você citou aí, reunião marcada para as 3 horas da tarde, para falar sobre esse assunto. A reunião foi marcada para orientar a Michele Bolsonaro e para deixar unificado esse discurso, tanto dos filhos, tanto do Flávio, né, que hoje é a pessoa que responde, que fala em nome de Jair Bolsonaro, quanto da Michele Bolsonaro. Então, ok, vamos marcar essa reunião, vamos unificar um discurso, porque está muito polarizado o discurso dentro de uma família só e dentro de um partido só. Não sabem quem vai ser o candidato para as eleições de 2026 e não sabem como lidar dentro da própria família. Então, reunião marcada hoje para as 3 da tarde. Hoje, o senador Flávio Bolsonaro já falou, Felipe, ele saiu lá da sede da Superintendência da Polícia Federal em Brasília, teve uma visita de meia hora aí com o pai, que foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele saiu, eu estou até com o tablet aqui do lado, porque essa matéria é fresquinha aqui do portal metrópolis.com, e ele conversou com o Jair Bolsonaro hoje pela manhã sobre essa crise com a Michele
com a madrasta Michele. Ele disse para o pai dele que não vai se repetir. Então, hoje, na saída da superintendência, isso foi agora há pouco, a matéria é de 11 horas da manhã, de 11h48, ele disse que conversou com o pai sobre esse caso. Ele explicou que o pai acompanhou essa história pela televisão. Lembrando que Jair Bolsonaro tem uma televisão na sala onde ele está, lá na superintendência da PF, com canais abertos. Então, o Flávio disse que o pai acompanhou, sim, esse caso aí pelos canais abertos da TV. O Flávio explicou que já pediu desculpas para a Michele, que a Michele também já pediu desculpas para ele, que hoje, nessa reunião do PL, eles vão unificar esse discurso. A visita do senador ocorre em meio a essas polêmicas, então, após o episódio, o filho 01 disse o seguinte, que esse episódio, na verdade, foi bom ter acontecido, Felipe. Então, Flávio disse que o episódio foi bom ter acontecido, que agora vai vir um freio de arrumação, ou seja, o momento de unificar discursos, de organizar a casa para as eleições. A casa, literalmente, né? Para organizar a família e a casa para as eleições de 2026. Então, tá aqui o cenário. Eu queria que você analisasse para a gente tudo isso que eu acabei de dizer, que eu falei bastante, né? Nira, é muito complexo o cenário político no Brasil para 2026. Essa briga no clã bolsonarista, com toda certeza, enfraquece, né, o bolsonarismo, até porque mostra o racha, onde a gente sabia que tinha, mas não era tão evidente agora, no momento em que o Bolsonaro está fragilizado, porque está na prisão e está inviabilizado de se expor, de falar, né? Então, com certeza, isso fragiliza ainda mais, né, o clã bolsonarista. O fato que as eleições de 2026 ainda estão em aberto, né? Então, todo o cenário pode acontecer, né? Inclusive, é bom lembrar que alguns meses atrás estava considerando a possibilidade do Ciro Gomes ser vice do Tarcísio de Freitas, né? Ou seja, né, essa postura da Michele em criticar abertamente o Ciro Gomes, né, por conta de palavras que o Ciro Gomes tenha falado em relação ao Bolsonaro, mostra que a Michele não é uma política tradicional, né, e tá trabalhando e está agindo com o fígado, né? Política você tem que agir de forma muito mais racional, né, do que emocional, né? E com toda certeza isso prejudica, né, o PL no cenário do Nordeste, né? E no cenário para 2026 em nível nacional, né? É bom lembrar, como eu falei no começo, né? Não tem como, né, um partido político, um candidato ser vencedor das eleições nacional sem ganhar as eleições no Nordeste, né? Ou então ter muito voto no Nordeste. Então, com toda certeza, o Ceará é um colégio eleitoral importante caso o PL, ou caso o candidato da direita que venha com o apoio do PL queira disputar as eleições de forma competitiva, né? Então, quando você vê que a Michele critica, né, a decisão do André Fernandes, que a Michele critica a decisão do partido PL, né, até porque o Valdemar da Costa Neto, né, o Bolsonaro apoiaram o André Fernandes na decisão de apoiar o Ciro Gomes no cenário estadual do Ceará, né, você vê que isso, de certa forma, fragiliza o PL, fragiliza o partido, fragiliza a decisão do partido, né, em pensar as eleições nacionais como um todo. Então, de fato, né, a reunião que vai correr às 3 da tarde vai ser exatamente para falar: poxa, Michele, espera aí, você, tudo bem, você é mãe, você é esposa, mas você também é líder partidária, né? Você é presidente do PL Mulher, né? Você recebe salário do partido político. Toda a questão partidária envolve uma estratégia por trás. Toda a questão partidária envolve uma análise de benefícios e riscos, desafios, né, que você coloca à mesa, né? E com toda certeza, né, você inviabilizar o André Fernandes, que é o líder estadual, né, colocar o racha da família Bolsonaro para todo mundo, né, colocar que o PL não está uníssono em relação ao estado do Ceará, isso prejudica as eleições. Prejudica as eleições. E, de fato, né, a gente não sabe quem vai ser o candidato da direita e da família Bolsonaro em 2026. A gente sabe que o Tarcísio de Freitas é um nome forte para disputar as eleições, caso assim seja, né? E o Kassab, ao falar que o Tarcísio de Freitas ele se viabiliza melhor se afastar do bolsonarismo, né? Isso, de certa forma, é outro tipo de racha, porque vai colocar o Tarcísio de Freitas como uma postura, né, de tentar buscar, caso ele queira se viabilizar candidato à presidência da República, se colocar
também na cabeça dele, né, como também se afastar da família Bolsonaro, né? Ou seja, a postura da Michelle Bolsonaro em relação a se colocar contrário, né, ao Ciro Gomes, se colocar contrário ao PL, né, isso cria fratura que a gente não sabe para onde vai, né? Não sabe para onde vai. Então, eu sinto que o Flávio Bolsonaro, ao sair da reunião com o pai dele, né, falar que foi interessante para colocar freio de arrumação, né, faz nesse sentido. Não, já passou, né, vamos pensar de forma uníssona e de forma conjunta, porque o importante de 2026 é tirar o PT e é viabilizar o Lula, não é brigar e ter briga entre a família, né?